Você já se perguntou se algo tão pequeno quanto o tipo de óleo que você usa para cozinhar poderia estar silenciosamente danificando o seu cérebro? Agora, imagine isto. A cada 40 segundos, alguém nos Estados Unidos tem um derrame. São mais de 795 mil pessoas por ano. Não é sempre genética, não é sempre o envelhecimento. Às vezes, é simplesmente o que está em nosso prato dia após dia. Veja bem, quando se trata de saúde do cérebro, muitas vezes pensamos em palavras cruzadas ou jogos de memória. Mas a verdade é que alguns dos mais poderosos protetores ou destruidores do seu cérebro estão escondidos ali mesmo na sua despensa de cozinha. Neste vídeo, vamos revelar 5 gorduras prejudiciais que podem colocar seu cérebro em sério risco e 5 curativas que podem ajudá-lo a se manter afiado, estável e forte até a velhice. Mas não vou entregar tudo ainda. Fique comigo, porque alguns deles podem surpreendê-lo. Mesmo os saudáveis que você pensava que eram seguros, podem não ser tão amigáveis afinal. E antes de mergulharmos, deixe-me perguntar algo. Se você é alguém que está sempre curioso para aprender como os alimentos do dia a dia afetam sua saúde, apenas digite um 1 nos comentários. Se você costuma comer o que for conveniente, digite um 0. De qualquer forma, você está no lugar certo. Certifique-se de clicar no botão de inscrição para não perder mais vídeos úteis como este. Certo, vamos começar com um tipo de gordura que pode estar à espreita em seus lanches favoritos e porque ela está silenciosamente aumentando o seu risco de derrame. Gorduras trans. Você as encontrará frequentemente em coisas como frango frito, batatas fritas crocantes de sua lanchonete favorita, ou até mesmo aqueles pastéis macios e fofos na prateleira do supermercado que nunca parecem ficar velhos. As gorduras trans são feitas quando os fabricantes transformam óleos líquidos em gorduras sólidas, como gordura vegetal ou margarina, por meio de um processo chamado hidrogenação. Parece científico, certo? Mas aqui está a parte assustadora. Elas não ficam inofensivamente em nossos corpos. Essas gorduras desencadeiam inflamação em nossos vasos sanguíneos, danificam o revestimento de nossas artérias e aumentam os níveis de colesterol ruim. Isso é como preparar o terreno para um derrame, uma mordida de cada vez. Um estudo publicado na revista Neurology rastreou mais de 1.600 adultos mais velhos e descobriu que aqueles com níveis mais altos de gorduras trans no sangue tinham até 50% mais risco de desenvolver demência. Isso não é apenas perda de memória. É a afiação do seu cérebro se desfiando lentamente ao longo do tempo. Pense nisso. Cada vez que você come aquela comida frita dourada que foi cozida em óleo reutilizado, você pode estar alimentando o fogo da inflamação em seu cérebro e vasos sanguíneos. Então, o que você pode fazer? Comece verificando os rótulos dos alimentos para óleos parcialmente hidrogenados. Se você vir isso, coloque-o de volta na prateleira. E se você está com vontade de algo crocante, experimente vegetais fritos ou nozes no lugar. Você ainda terá aquela textura satisfatória sem a carga tóxica. Agora, vamos falar sobre outro tipo de gordura que é comum nas cozinhas americanas, mas pode silenciosamente aumentar ainda mais o seu risco de derrame. Gorduras saturadas. Estas são as gorduras que tornam seu bife suculento, sua manteiga rica e seu bacon irresistível. Mas, embora possam agradar-se ao paladar, nem sempre são tão gentis com suas artérias, viu? As gorduras saturadas são encontradas principalmente em carne vermelha, laticínios integrais como manteiga e creme, banha e óleos tropicais, como óleo de palma. O problema é que quando consumidas em excesso, elas aumentam os níveis de colesterol LDL, o tipo que os médicos chamam de colesterol ruim. E quando o LDL fica muito alto, ele começa a se acumular dentro de seus vasos sanguíneos, estreitando espaço para o fluxo de sangue. Isso significa menos oxigênio chegando ao seu cérebro e um risco maior de coágulos e derrames. De fato, uma grande revisão publicada no British Medical Journal mostrou que substituir apenas 5% de suas calorias diárias de gordura saturada por gorduras mais saudáveis poderia reduzir seu risco de derrame em quase 20%. Essa é uma mudança simples com uma poderosa recompensa. Imagine isto. Você começa sua manhã com um croissant amanteigado. Cozinha seus ovos na gordura do bacon, depois desfruta de um ensopado cremoso no jantar.
Pode parecer reconfortante, mas esse tipo de padrão diário se acumula e seu cérebro paga o preço. Aqui está um pequeno passo que você pode dar hoje. Troque a manteiga por azeite de oliva ao cozinhar. Escolha cortes de carne mais magros e talvez experimente uma segunda-feira sem carne de vez em quando. Seu coração e seu cérebro agradecerão. Em seguida, está um tipo de gordura que a maioria das pessoas pensa que é saudável, mas o excesso pode desequilibrar a balança e causar sérios problemas. Ácidos graxos ômega 6. Parece saudável, certo? Afinal, eles são tecnicamente gorduras essenciais e seu corpo precisa deles. Mas aqui está o problema. Muito ômega 6, especialmente sem ômega 3 suficiente para equilibrá-lo, pode, na verdade, alimentar a inflamação. Você encontrará ômega 6 em muitos óleos vegetais, como óleo de milho, óleo de soja, óleo de girassol. Esses óleos são comuns em alimentos processados de refeições fritas. Pense em batatas fritas de fast food, molhos para salada comprados em lojas e até mesmo em alguns biscoitos. A dieta americana média hoje tem uma proporção de ômega 6 para ômega 3 que está totalmente desequilibrada, às vezes chegando a 20 para 1. Idealmente, deveria ser mais perto de 4 para 1 ou até mesmo 2 para 1. Um estudo no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que pessoas com uma proporção maior de ômega 6 para ômega 3 tinham significativamente mais marcadores de inflamação e um risco maior de problemas cardiovasculares. Então, aqui está o que você pode fazer. Comece a substituir esses óleos vegetais refinados por opções mais saudáveis, como azeite de oliva extra virgem ou óleo de abacate. E tente adicionar mais alimentos ricos em ômega 3 ao seu prato, como salmão, nozes, sementes de chia ou sementes de linhaça moídas. Não se trata de cortar completamente o ômega 6, mas de trazer as coisas de volta ao equilíbrio. Agora vamos passar para um tipo de colesterol que se torna especialmente perigoso quando é danificado, e é mais comum do que você imagina. Colesterol LDL, frequentemente chamado de colesterol ruim. Mas aqui está a parte sobre a qual não se fala o suficiente. Ele se torna especialmente perigoso quando é oxidado. O LDL oxidado é como metal enferrujado em sua corrente sanguínea. Ele não apenas flutua inofensivamente, ele gruda nas paredes de suas artérias, causa inflamação e inicia o acúmulo de placa. Com o tempo, isso estreita suas artérias e aumenta seu risco de derrame e ataque cardíaco. De onde vem o LDL oxidado? Principalmente de comer alimentos fritos em óleo reutilizado, como o que você encontra em fast foods ou barracas de comida de rua, onde o óleo é usado repetidamente até ficar escuro e pegajoso. Também é comum em gorduras animais velhas que ficaram na geladeira ou no freezer por muito tempo. Um estudo publicado na revista Aterosclerosis descobriu que pessoas com níveis mais altos de LDL oxidado tinham um risco significativamente maior de derrame e declínio cognitivo, mesmo quando seus números totais de colesterol pareciam normais. Não se trata apenas da quantidade, trata-se da qualidade do colesterol em seu corpo. O que você pode fazer hoje? Tente evitar fast food frito, especialmente quando você não tem certeza de quão fresco é o óleo. Cozinhe em casa quando possível e use ingredientes frescos. Além disso, coma mais alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas, vegetais de folhas verdes e chá verde. Eles ajudam a evitar que o LDL oxide em primeiro lugar. Em seguida, mais uma gordura que você provavelmente comeu esta semana, e ela pode estar silenciosamente aumentando o seu risco de derrame a cada mordida. Óleos hidrogenados. O tipo usado para fazer margarina, gordura vegetal e muitos produtos assados processados. Essas gorduras são projetadas para dar aos alimentos uma vida útil mais longa e aquela textura perfeita e escamosa. Mas dentro do seu corpo, elas estão fazendo muito mais mal do que bem. Os óleos hidrogenados são outra grande fonte de gorduras trans, mesmo que o rótulo diga 0 gramas. Isso porque no ZUA, os produtos podem alegar 0 gordura trans se contiverem menos de meio grama por porção. Então, se você está comendo várias porções ou vários produtos em um dia, essas pequenas quantidades podem se somar rapidamente. Essas gorduras são especialmente perigosas porque não apenas aumentam seu colesterol ruim, elas também diminuem seu colesterol bom. Esse efeito de duplo golpe torna seus vasos sanguíneos mais propensos à inflamação, coágulos e, finalmente, derrame. De acordo com pesquisas na revista Circulation,
Pessoas com dietas ricas em óleos hidrogenados tiveram um risco significativamente aumentado de derrame isquêmico, o tipo causado por fluxo sanguíneo bloqueado para o cérebro. Pense nisso como isto. Cada vez que você espalha margarina em sua torrada ou morde um biscoito embalado, você pode estar alimentando as mesmas gorduras que aumentam o risco de um coágulo cerebral. Então, o que você pode fazer? Escolha pastas naturais como abacate ou manteigas de nozes. Ao comprar produtos assados, procure não hidrogenado no rótulo. Ou, melhor ainda, tente fazer o seu próprio em casa com ingredientes integrais. Agora que falamos sobre as gorduras a serem evitadas, vamos passar para algo mais esperançoso. As gorduras que podem proteger e nutrir seu cérebro por anos. Ácidos graxos ômega 3. Estes são os tipos de gorduras que seu cérebro ama. Você os encontrará em peixes gordurosos, como salmão, cavala e sardinha, bem como em sementes de chia, sementes de linhaça e nozes. Os ômega 3 fazem algo notável. Eles reduzem a inflamação, ajudam a manter o sangue fluindo suavemente e até mesmo evitam que as plaquetas se aglomerem, o que diminui o risco de coágulos que podem levar a um derrame. Um estudo publicado em Stroke, The Journal of the American Heart Association, acompanhou mais de 70 mil pessoas e descobriu que aquelas que comiam regularmente peixes ricos em ômega 3 tinham um risco significativamente menor de derrame isquêmico e hemorrágico. Além disso, os ômega 3 são componentes-chave das membranas das células cerebrais. Eles ajudam a manter a flexibilidade, apoiam a comunicação entre as células cerebrais e até podem retardar o declínio cognitivo relacionado à idade. Se você não é fã de peixe, não se preocupe. Existem muitas opções à base de plantas também. Um punhado de sementes de chia em sua aveia, uma colher de sementes de linhaça moídas em seu smoothie ou um punhado de nozes como lanche da tarde podem fazer uma diferença real. Comece pequeno, talvez tente comer peixe 2 vezes por semana ou adicione uma colher de sopa de semente de linhaça à sua rotina diária. Seu cérebro agradecerá por cada mordida. Agora vamos passar para outro tipo de gordura que não apenas protege seu cérebro, mas também ajuda a limpar seu colesterol. Gorduras monoinsaturadas. Aqueles óleos saudáveis para o coração e amigáveis para o cérebro que fazem mais do que apenas ter um bom sabor. Essas gorduras são encontradas em azeite de oliva, abacates, amêndoas e castanhas de caju. Se você já desfrutou de um fio de azeite em uma salada fresca ou espalhou abacate na torrada, você já provou esses mocinhos. O que torna as gorduras monoinsaturadas tão especiais é sua capacidade de diminuir o colesterol LDL, o tipo ruim que entope as artérias, e aumentar o colesterol HDL, o tipo bom que ajuda a varrer o LDL. Quando seus vasos sanguíneos estão claros e flexíveis, isso significa um melhor fluxo sanguíneo para o seu cérebro, o que ajuda a reduzir o risco de derrame e a apoiar um raciocínio mais agudo. Em um estudo de longo prazo do American Journal of Clinical Nutrition, pessoas que consumiam dietas ricas em gorduras monoinsaturadas tiveram taxas significativamente menores de derrame e perda de memória ao longo do tempo. Esses não são apenas pequenos benefícios. Eles são uma proteção real para o seu cérebro que envelhece. Você não precisa reformular sua dieta da noite para o dia. Mesmo pequenas mudanças podem ajudar. Tente mudar da manteiga para o azeite de oliva extra virgem para cozinhar. Coma um punhado de amêndoas em vez de batatas fritas. Adicione algumas fatias de abacate ao seu sanduíche ou salada. Em seguida, um grupo de gorduras menos conhecido que apoia silenciosamente a própria estrutura do seu cérebro e elas estão escondidas em alimentos que você já pode ter em sua geladeira. Por fim, vamos falar sobre os fosfolipídios. Estes são os blocos de construção das membranas das células cerebrais. Você os encontrará em gemas de ovo e soja, 2 alimentos que muitas vezes têm uma má reputação, mas na verdade trazem alguns benefícios bastante notáveis. Os fosfolipídios ajudam a manter suas células cerebrais flexíveis, fortes e capazes de se comunicar umas com as outras. Eles são como o isolamento em fios elétricos. Sem eles, os sinais não podem viajar de forma eficiente entre os neurônios. Isso se torna especialmente importante à medida que envelhecemos, quando as células cerebrais naturalmente começam a perder um pouco desse revestimento protetor.
Pesquisas publicadas em Nutrients descobriram que os fosfolipídios, especialmente um tipo chamado fosfatidilserina, podem ajudar a melhorar a memória, a atenção e o humor em adultos mais velhos. Em outras palavras, eles ajudam a manter suas engrenagens mentais girando suavemente, mesmo aos 70 anos ou mais. Portanto, em vez de jogar fora a gema e comer apenas a clara do ovo, considere manter o ovo inteiro, especialmente se você estiver escolhendo ovos de galinhas caipiras, que oferecem ainda mais nutrientes. E se você gosta de tofu, edamame ou leite de soja, essas também são ótimas fontes de fosfolipídios. Você não precisa de suplementos sofisticados ou ingredientes exóticos, apenas um retorno a alguns alimentos simples e nutritivos que seu cérebro já sabe como usar. Agora que cobrimos as gorduras que podem proteger e energizar seu cérebro, vamos encerrar com algumas reflexões finais para unir tudo. Agora que exploramos as gorduras prejudiciais e curativas em suas refeições diárias, espero que você se sinta um pouco mais empoderado. As escolhas que fazemos na cozinha, o que fritamos, o que regamos, o que comemos como lanche, podem moldar silenciosamente a saúde do nosso cérebro e a força da nossa memória. Você não precisa mudar tudo da noite para o dia. Mesmo uma pequena mudança pode ajudar. Tente mudar da manteiga para o azeite de oliva extra virgem para cozinhar. Coma um punhado de amêndoas em vez de batatas fritas. Adicione algumas fatias de abacate ao seu sanduíche ou salada. A tua narrativa no passado pode ter incluído maus hábitos alimentares, mas hoje você está escrevendo um novo capítulo. O melhor que pode fazer por seu cérebro é nutri-lo com alimentos e estilo de vida saudáveis.